verdade, chamada de conferência, né, de uma rede chamada Atos 29. Vocês estão por dentro dessa parada? Estão atentos a isso? Então, vai rolar essa conferência, e essa conferência, né, de uma rede chamada Atos 29. Você sabe por que essa rede se chama Atos 29, né? O livro dos Atos não tem 29 capítulos. A gente está no último capítulo aí, então, capítulo 28. Essa rede se chama Atos 29 porque quem criou essa rede acredita, né, como eu acredito também, e quero que você acredite também, que o livro dos Atos dos Apóstolos, ele não se encerra na verdade. Então a gente crê que a história do cristianismo continua a ser escrita, agora não mais na Bíblia, né, não mais registrada na Bíblia, mas ela continua sendo escrita pela obra do Espírito Santo. Alguém poderia dizer assim, o livro dos Atos dos Apóstolos, na verdade, é o livro dos Atos do Espírito Santo na vida da igreja, através da vida da igreja. Então nós, como igreja, hoje, somos usados da mesma forma que os apóstolos foram usados no passado. A gente vai ver aqui uma parte da história de Paulo. Paulo foi usado pelo Espírito Santo grandemente, com grande poder, para pregar a uma galera que pregaria para outra galera que chegaria a pregar para a gente um dia, e a gente se converteu através desses testemunhos, dessas vidas e dessas pregações. O livro permanece, hoje a gente continua fazendo essa obra grandiosa, e na nossa medida, eu acredito realmente que hoje nós somos, por exemplo, né, aqui a gente se considera continuista. O que isso significa? A gente crê que os dons do Espírito Santo permanecem, beleza? A gente crê que ainda há manifestação de dons no nosso meio, e manifestações grandiosas e gloriosas no nosso meio, assim como aconteceu nessa história. Se você olhar para essa história, o que está rolando aqui no finalzinho do livro dos Atos dos Apóstolos? O apóstolo Paulo, ele já toma a narrativa, de certo modo, para si. Então o foco narrativo começa em Pedro e depois passa para Paulo. Você vai perceber essa mudança do capítulo 9 para o capítulo 10, capítulo 11 em diante, a gente já tem aí a história de Paulo correndo aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. O foco narrativo está em Paulo, e Paulo já fez muita coisa. Ele já se converteu primeiro, e aí depois ele ficou 3 anos sumido. Isso não está registrado aqui, mas a gente sabe na carta aos Gálatas que ele fica 3 anos sumido, que ele não está sumido, ele está lendo a Bíblia e está aprendendo aquilo que o Espírito Santo vai colocando no coração dele a respeito de Jesus no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo se prepara durante 3 anos, depois ele vai a Jerusalém, ele conhece os apóstolos então, e ele compara aquilo que ele aprendeu com o ensino dos apóstolos e vê que é o mesmo ensino, e a partir disso, ele tem a autorização dos apóstolos então e da igreja de Jerusalém, ele e Barnabé num primeiro momento, para pregarem o evangelho por todo mundo. Eles saem juntos, depois tem uma divisão entre eles. Então, cara, há um problema ali de uma visão ministerial, cada um tinha uma visão de ministério, principalmente no que dizia a respeito a um pastor auxiliar. Paulo queria que um cara fosse pastor auxiliar, e Barnabé queria que outro cara fosse pastor auxiliar. Por causa disso eles se dividiram, e por conta dessa divisão a igreja cresceu ainda mais. Você tem 2 pontos agora de pregação em vez de um só. O foco permanece em Paulo, a gente esquece de Barnabé. Barnabé cumpre a sua missão, e Paulo sai pregando o evangelho, sendo perseguido. Ele vai ser preso, e a gente está no finalzinho aqui do livro dos Atos dos Apóstolos. Não sei se você consegue entender, mas Paulo não vai morrer na sequência desse livro. É claro que você não lê sobre a morte de Paulo aqui, você, né, sabe disso, você já leu o livro dos Atos dos Apóstolos provavelmente, mas aqui na verdade é o primeiro movimento de perseguição que acontece contra a igreja. Então, a igreja, quando ela é estabelecida em Jerusalém, ela começa a ser perseguida em parte pelos judeus. Então há um grupo de judeus lá,
Assim como o grupo dos apóstolos era um grupo de judeus, então, galera, a gente ama os judeus, beleza? Eu creio que os judeus são nossos irmãos mais velhos aí na fé, e há muitas promessas para o povo de Israel, e eu creio que essa galera vai se converter, e creio que vai ser assim, beleza? Pelo que a Bíblia aponta. Eu amo Israel e amo o povo judeu, então, poxa, nunca você poderia me considerar um antissemita, nada disso, mas aqui nesse momento, um grupo de judeus persegue o apóstolo Paulo, que era judeu também, pregando aqui a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. Essa é a primeira perseguição. Há um segundo momento de perseguição, que vai ser a perseguição de Roma, beleza? E essa perseguição, então, é de um império contra a igreja, então é uma perseguição muito mais violenta. Se aqui você já vê umas cenas assim, bastante violentas para a gente, né? Pô, Paulo vai ser apedrejado, sobrevive, vai ser açoitado, sobrevive, vai ser preso, sobrevive, Paulo vai ter que fugir do segundo andar e, pô, coisas assim acontecendo. Muita violência tem aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, mas essa violência, ela é de certo modo contida. Aquele grupo ali não tinha tanta autoridade para fazer tanta coisa, apesar das mortes que a gente vê aqui no livro dos Atos, né, de Estevão, e lá no início a morte de Tiago. Agora, a partir do momento em que esse livro se fecha, a gente vai ter uma transição, na verdade, de perseguição. A perseguição deixa de ser daquele grupo de judeus e passa a ser do Império Romano. Essa perseguição vai ser muito mais grave e muito pior. Aí é um império contra um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas vai ser queimada viva, lançada aos leões, etc. Então a perseguição vai ser ainda maior. O apóstolo Paulo, sem saber exatamente o que está acontecendo, mas crendo que Jesus está à frente de tudo o que acontece na vida dele. Galera, e isso é uma lição para a gente, não é nem lição ainda, nem li o texto, mas é uma lição extra aí para a gente, beleza? Cara, tudo o que acontece na nossa vida, tudo está debaixo do poder de Deus, até as tragédias que acontecem na nossa vida. Se a gente retira Deus das tragédias, a gente não pode contar com Ele no meio delas. Eu preciso colocar Deus no meio das minhas tragédias, para que Ele esteja comigo lá no vale da sombra da morte. Paulo, no meio das suas tragédias, ele sabe, tem toda a certeza que Deus está à frente de tudo. Não sabe exatamente o que vai acontecer, mas sabe que o Senhor está à frente de tudo. Tem um momento que Jesus aparece para Paulo depois da sua conversão e diz que Paulo vai testemunhar em Roma, e é justamente isso que a gente vai ver nessa passagem, Atos capítulo 28, verso 28, você está com a Bíblia aberta aí, provavelmente, diz assim então a palavra de Deus: portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Amém e amém. O que está rolando aqui, irmãos? Paulo está em Roma e agora, finalmente, em Roma, ele prega o Evangelho durante 2 anos aqui, num lugar que ele tem que pagar, beleza? Ele gasta o próprio dinheiro para estar numa prisão domiciliar, então ele está sob custódia, então ele é um cara, né, que está preso de certo modo, mas ele tem que pagar pela sua própria prisão, porque ele está preso numa casa que ele aluga, e nessa casa então ele continua pregando o Evangelho. E a primeira lição que esse texto traz para a gente é a seguinte: nossa tarefa é pregar em meio à perseguição. Nossa tarefa, como a de Paulo, é pregar em meio à perseguição. Cara, o apóstolo Paulo, é interessante que se você voltasse algumas páginas aí da sua Bíblia,
você ia perceber o seguinte, que durante os julgamentos de Paulo, quando ele estava sendo processado e ele poderia ter sido até morto naqueles julgamentos, antes de apelar a César, Paulo, sendo processado, ele abre mão da sua própria defesa para pregar o evangelho em todos os julgamentos que ele participa. Então, imagina você sendo processado, você com risco de ser preso, beleza? Ou você com risco de ser condenado, inclusive condenado à morte, e aí, no dia do seu julgamento, em vez de você se defender, você prega o evangelho. Era o que Paulo fazia. Então, Paulo usava o julgamento diante de autoridades para antes orar pela vida daquelas autoridades e para depois pregar o evangelho para aquela galera, para que eles se convertam ao evangelho de Jesus. Nossa tarefa hoje é pregar em meio à perseguição. As coisas têm mudado, galera. Tem mudado. Então eu lembro que quando eu me converti, o máximo que acontecia, assim, na época, há 30 anos atrás mais ou menos, que eu me converti, era assim, minha família ficava meio chateada, ficou meio chateada, mas não me tiraram comida, beleza, não deixaram de pagar a minha escola, mas ficaram chateados comigo, que eu virei crente, e aí eu era uma pessoa meio assim, né, chata. De repente, na escola o pessoal me colocou no time dos crentes, aí essa foi a maior perseguição que eu sofri mesmo, jogar futebol no time dos crentes era um negócio insuportável, os caras jogavam mal demais, meu irmão, tinha que ter fé mesmo para jogar naquele time, e eu jogava futebol o dia inteiro, eu amava futebol, e aí, eu jogava nos melhores times da escola, mas de repente, vamos fazer assim, inventaram essa história, vamos fazer o time dos crentes e dos não crentes. Eu falei, não vamos fazer isso não. Eles, não, vamos fazer assim, você não virou crente? Agora você vai jogar no time dos crentes. Cara, para quê? Era goleada atrás de goleada, a gente sofrendo. Era o máximo que eu sofri, era isso. O futebol estava chato, dentro de casa estava chato, mas era só chato. Beleza, não era nada demais, isso não interferia na minha vida, nem na minha posição assim por diante. Depois, quando eu fui para a faculdade, eu vi um ambiente assim um pouquinho pior, na UF sobretudo, e eu estive na UERJ durante um tempo, mas foi muito pouco tempo, então a UERJ é pior do que a UF, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, não adianta você depois querer reclamar. Né? Fala a verdade, você não mudou da UERJ para a UF? A vida é assim, meu amigo. Parabéns para você. Então, cara, foi só isso. Mas agora está muito pior, galera. E a tendência é ficar cada vez pior. Poxa, eu estava assistindo uma série agora com meus filhinhos. E, a série estava boa demais. Estava dando tudo certo. Série de criança, beleza? Série de criança. Então, tinha tudo para dar certo, Eu já na terceira temporada, era a última temporada, e já ia terminar, e eu satisfeito que aquilo ia terminar sem ter, zombado de Deus em nenhum momento. E aí, cara, na reta final, cara, apareceu uma parada lá, que era uma zombaria mesmo, a Bíblia, a palavra de Deus e tal. E aí eu tive que explicar hoje para os meus filhos essa cruel realidade. E eu tive que dizer para eles assim, tá vendo, isso aqui que está sendo ensinado, está zombando daquilo que a gente acredita. Vocês não estão entendendo isso agora, mas está tentando ensinar para vocês algo que é terrível aos olhos do nosso Deus. E aí eles ficaram bastante tristes e perderam o finalzinho da série por causa disso. O problema ainda está estabelecido lá na minha casa e tal. Aí eu contei toda a história do cristianismo para eles em 5 minutos, que foi o tempo que eles me ouviram. Meus filhos têm 6 e 7 anos, e eu resumi toda a história do cristianismo em 5 minutos, focando só assim, a igreja foi perseguida, então, todo mundo teve que abrir mão de alguma coisa, todo mundo, e agora a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Vai começar assim, daqui a pouco vai ser algo que vai doer um pouquinho mais. No entanto, galera, no meio disso tudo, quando a gente for pregar o evangelho, cara, a gente tem que pregar sem ódio. E é difícil porque tem coisas que irritam a gente.
E a posição na qual somos colocados é uma posição mesmo em que, assim, a gente vai ser, de certo modo, provocado, beleza? A gente vai ser hostilizado, a gente vai ser mal visto. E apesar disso tudo, no meio disso tudo, cara, a gente tem que pregar como crente, como o apóstolo Paulo pregava, sem ódio, querendo buscar mesmo aquelas pessoas que acreditariam em Jesus. Você vai perceber que esse trechinho que eu li para vocês é uma guinada do apóstolo Paulo, porque ele chega em Roma e então ele faz exatamente o que a Bíblia manda. Primeiro para os judeus, depois para os gentios. Então ele primeiro prega para os judeus, depois para quem não é judeu. E aí ele prega para aquela galera, uma galera rejeita, e ele diz assim, pô, beleza, ó, preguei para vocês, agora eu vou pregar para a galera que aceita, e aí vai para a galera que aceita pregar o evangelho e tudo mais. A gente precisa fazer isso com amor. Eu lembro da história de um cara chamado Richard Wurmbrand, é o nome do cara. E aí, esse cara é da Romênia, né? E aí, o que ele viveu, né? Exatamente aquela transição em que, pós-Segunda Guerra Mundial, a Romênia passou a ser dominada pela União Soviética. E aí, quando a dominação se estabeleceu, parecia primeiro que o Estado ia manter a possibilidade da igreja pregar o evangelho, mas depois a igreja foi perseguida e esse cara foi perseguido, torturado. E aí tem um livro que fala, né, sobre a história dele, que é Torturado por Cristo, ou Torturado por Amor a Cristo. São obras ali que contam a história de Richard Wurmbrand. Mas o que é maneiro da história desse cara é o seguinte, olha só. Um outro povo invade o país dele, beleza? Era um povo imperialista lá, que ia dominar o país dele e tal. Estabeleceu um regime, de fome, um regime ruim, que era o regime comunista. E o que é interessante, que a vontade dele, é o que ele coloca diante de Deus nas suas orações, era pregar para os russos. Então, assim, os russos estavam lá para oprimir ele, os russos estavam lá para acabar com a vida dele, acabar com a igreja. E a vontade dele era pregar para os russos. E ele era um cara que não tinha muitos recursos, mas ele sabia que os russos gostavam de relógio. Porque a dificuldade de adquirir relógio na União Soviética e fora da União Soviética, assim, na Europa como um todo, era um pouco mais fácil. E aí ele juntava o pouco dinheiro que ele tinha, correndo o risco de não ter dinheiro para comer com a sua própria família, ele tinha filhos, para comprar relógios, para poder negociar relógios com soldados russos, para nessa negociação ele ter a oportunidade de tentar falar de Jesus Cristo para aquelas pessoas. Cara, olha a história desse cara. O cara, ele com poucos recursos, abria mão de algo que serviria para ele comer, para pregar o evangelho para um cara que estava ali para acabar com a vida dele. É assim, queridos, a nossa tarefa é pregar em meio à perseguição, mas é pregar nesse sentido que o evangelho estabelece para a gente. Segunda lição desse texto, nossa tarefa é testemunhar corajosamente com a nossa vida. Então, a segunda lição desse texto, nossa tarefa é testemunhar corajosamente com a nossa vida. Ontem, eu estava conversando com um jovem aqui da igreja, e ele falou assim para mim, cara, por que o islamismo cresce no mundo e por que o cristianismo, de repente, vai ficar assim para trás? Por que essa mensagem, cresce tanto e tudo mais do islamismo, né? E eu disse para ele assim, cara, o que o cristianismo propõe é algo muito difícil de ser aceito. Porque todas as outras religiões, incluindo o Islã, todas elas propõem um livro de regras. E aí você segue essa receita aqui e você vai, pela sua própria força, ser salvo. Beleza, se você fizer assim ou assado, você vai conseguir conquistar a salvação, o paraíso, o terceiro céu, ou sei lá o que, o nirvana. E cada uma das religiões, ela vai propor esse estado maravilhoso pelo seu próprio mérito, pela sua própria força. A diferença do cristianismo é que no cristianismo isso é totalmente diferente. E, sobretudo, o cristianismo pede para que a gente morra. É assim.
Só que pede para que a gente morra não como um terrorista que tira a própria vida e tira a vida de outras pessoas. Não, o cristianismo pede para que você morra vivo. Beleza, é totalmente diferente. Não é explodir uma bomba que você vai para o céu. Não, 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 você tem que ir vivo, explodir uma bomba dentro do teu coração, negando o seu coração dia e noite, a sua vontade que é pecaminosa, e isso é totalmente difícil de ser aceito. Jesus diz que a gente tem que se humilhar a ponto de levar a nossa própria cruz. Carregar a própria cruz é ser despido, é ficar nu. Carregar a própria cruz é andar despido na frente de todo mundo, de um lugar até o outro, sendo açoitado. Carregar a própria cruz é você ser pregado numa cruz, num lugar onde as pessoas fazem as suas necessidades. Jesus diz que os seus discípulos têm que carregar a própria cruz. Então é muito mais fácil você aceitar qualquer coisa do que você aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo só pode ser aceito através da obra do Espírito Santo de Deus. A nossa tarefa, irmãos, é testemunhar corajosamente com a nossa vida. A nossa vida tem que ser testemunho daquilo que o Senhor Jesus fez em nós e daquilo que Ele fará através de nós. A perseguição, irmãos, não parou a igreja. Coliseu não parou a igreja, estou com a camisa do Coliseu. Os leões não pararam a igreja. Contei essa história para os meus filhos. Coloquei a música lá para eles ouvirem. A perseguição não parou a igreja. Essa vocês não ouvem, vou cantar outra parte. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Essa é... Sei que é meio brega, né, galera? Mas eu gosto dessas músicas assim. Pô, obrigado. Aí, a galera que aplaude a galera do Up, para eu parar de cantar. Mas tem mais 4 versos aqui, calma. Calma aí. Olha só, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam. Cara, nada para a igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja, quando ela é perseguida, ela cresce através do sangue e da vida dos discípulos de Jesus Cristo. Sempre foi assim. Cara, imagina um império do tamanho do Império Romano contra a igreja. Sabe o que aconteceu 5 séculos depois? O império ruiu e a igreja permaneceu. 2000 anos depois nós estamos aqui. O Império Romano acabou há muito tempo. Hoje, se a gente quiser ver alguma coisa do Império Romano, a gente vai ter que viajar e vai ver ruínas desse império que já acabou e daqueles deuses lá que ninguém acredita mais. No entanto, o Jesus Cristo glorificado, o Jesus Cristo que foi pregado pelos apóstolos, o Cristo crucificado, esse permanece vivo hoje na igreja de Jesus Cristo. Quando os irmãos, eu contei isso no retiro, né? Quando os irmãos foram perseguidos e eram levados ao Coliseu para serem lançados aos leões, eles cantavam hinos de louvor a Deus de modo tão impressionantemente alto que constrangia o Coliseu. O Coliseu se calava diante de alguns irmãos cantando hinos, porque iriam com a própria vida glorificar a Deus em seu sacrifício, testemunhando aquilo que Jesus Cristo fez, o Cordeiro de Deus, que em seu sacrifício tirou os pecados do mundo. Às vezes cortavam até a língua desses irmãos para que eles parassem de cantar. Quão grandioso era o testemunho dessa galera. Nossa tarefa hoje, galera, é de modo um pouquinho mais fácil, ou bastante assim mais fácil, é a gente com a nossa própria vida testemunhar corajosamente sobre aquilo que Jesus Cristo faz. Terceira e última lição: ninguém pode parar a igreja do Senhor, que é um verso dessa música aí também. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, ninguém pode parar a igreja, nenhuma força pode parar a igreja do Senhor. Então, o que seria,
mais poderoso contra a igreja do Senhor? Um império que seria mais poderoso contra a igreja do Senhor? Um exército? O que seria mais poderoso contra a igreja do Senhor? Uma ideologia, uma guerra? Cara, nada disso pode parar principados e potestades, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, né? Mas poderes do mundo espiritual. Cara, esses poderes do mundo espiritual, eles não podem parar a igreja do Senhor. E o que é bacana, cara, é que a igreja avança. Então, por mais que, olhando o noticiário, esse irmão tenha tido essa impressão, né? Poxa, parece que o Islã, por exemplo, está avançando. Cara, não, é a igreja que está avançando, na verdade. É a igreja que avança, né? As portas do inferno não prevalecem, né? A visão que Jesus traz lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, é a visão de que a igreja é o exército que avança, é quem está na ofensiva. Quem está na defensiva, tentando conter esse exército que avança, é o inferno. As portas ali são do inferno. A igreja é quem avança para retirar os seus de dentro do inferno, beleza? É assim que é a imagem que Jesus Cristo faz. Assim como eu fui resgatado do inferno no qual eu vivia, e você provavelmente também, a igreja continua trazendo pessoas para si, para conhecerem a verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que a gente vive essa parada hoje? Como que você coloca isso em prática? Primeira aplicação, pregue mais hoje. Pregue mais hoje e aproveite as oportunidades. Galera, hoje está tranquilo, beleza? A gente ainda consegue, nas mídias até, pregar o Evangelho. A gente consegue falar com as pessoas e, poxa, algumas pessoas dão ouvidos para a gente. Ainda não é proibido, ainda não chegou no ponto que pode chegar de algo muito grave. Então, sabe, a oportunidade está na sua mão, cara. É você falar sobre Jesus Cristo hoje. Não é nada assim difícil, beleza? Você não precisa ser um pregador famoso, você não precisa fazer um curso na internet de um coach ou de sei lá quem para te ensinar a pregar o Evangelho. Cara, é você dizer sobre a sua vida, o que você vive. Pô, você não ora, você não crê, você não percebe como Deus interfere na sua vida, existe um Deus que age na sua vida. É você dizer sobre isso que você vive para as pessoas que estão pertinho de você. Aproveite a oportunidade para pregar. E lembrando, né, que a gente vai fazer isso sempre de modo amoroso. A gente nunca quer ganhar uma discussão, a gente quer ganhar o coração das pessoas. Então faça assim de modo amoroso. Segunda aplicação, tenha coragem. Tenha coragem. Cara, é fácil se acovardar, beleza? É fácil se calar, é fácil você aceitar o lugar que estão te colocando. Então, qual é a parada? A gente, às vezes, para a gente viver uma vida que a gente julga que seja pacífica, a gente abre mão de pregar a palavra de Deus, tranquilo? Então, por exemplo, eu estou na minha faculdade, e aí, para eu não criar quizumba com ninguém, eu me calo. E cara, você acha que Deus te colocou na tua faculdade para quê? Sendo bem sincero, você acha que Deus te colocou para você ficar calado lá na tua faculdade? Para você não criar quizumba, para você não ter problema? Se Deus não quisesse que você tivesse problema, Ele nem te botava na faculdade. Porque a faculdade é só problema, não é isso? É um atrás do outro. Você orou, Deus te colocou na faculdade. E aí você chega lá e você pensa assim, não, vou assumir esse meu lugar. Qual é o meu lugar? Eu sou crente, tipo assim, todo mundo sabe que eu sou crente, mas eu não falo nada com ninguém, ninguém toca em mim, eu não toco em ninguém e acabou. E eu vou viver 4, 5 anos aqui assim. E aí, quando eu sair, você não pregou o Evangelho no lugar que Deus te colocou para pregar. Entenda, cara, onde Deus te colocou, onde Deus colocou a planta do teu pé para você falar do Evangelho. É para isso. É para isso. Você pode ter a honra de alcançar vidas para o Evangelho de Jesus Cristo,
para o reino de Deus, ou você pode ter o demérito e a desonra de ficar calado sem fazer nada como um covarde. O Senhor te chama para que você pregue o Evangelho e para que você tenha coragem. Tenha coragem. Pô, Clóvis, mesmo assim é difícil. Sou eu contra 30, sou eu contra muitos. Pô, beleza, tá razoável. Você tá com Deus, não é isso? Então, eu acho que você está em vantagem. Mas tudo bem. Como que você pode ser encorajado? Para você ter coragem, você precisa estar na presença de Jesus. Foi assim com o apóstolo Paulo. Teve um momento que Paulo se sentiu desencorajado e Jesus bateu nas costas dele e disse assim: Paulo, coragem. Assim como você testemunhou aqui, você vai testemunhar em Roma. E é isso que está acontecendo aqui no final do livro dos Atos dos Apóstolos. Meu irmão, esteja na presença de Jesus, que você vai ter coragem. Beleza? Você foi colocado na sua faculdade, na sua pesquisa, no seu mestrado, onde se foi colocado? Onde você foi colocado? Você foi colocado porque você é crente, para você ser crente, para você fazer a diferença como crente. O que a gente pode perder pelo Evangelho, irmãos? Qual a honra que vai ser para a gente perder alguma coisa pelo Evangelho? Irmãos, se você nunca perdeu dinheiro, se você nunca perdeu uma oportunidade, se você nunca perdeu uma amizade, se você nunca perdeu a amizade de um parente, cara, se você nunca perdeu nada por Jesus, provavelmente, cara, você não está vivendo uma vida de acordo com aquela que Jesus te chamou para viver. No meio desse tempo todo, né, pô, já tem muitos anos também de caminhada e já perdi amigo, bastante. E aí, quando eu perdi esses amigos, eu fiz assim, Jesus diz que a gente tem que, né, saltar de alegria. Já perdi amigo, já perdi dinheiro, bastante, hein, perdi bastante dinheiro. Perdi, cara, paciência, meu amigo. Olha que maravilha, no céu vai ser bom demais, Jesus, pô, vai se orgulhar dessa parada. O que você pode perder? Cara, o que você pode perder por Jesus Cristo? Perca agora, abra mão. Da sua reputação, você já tinha que ter perdido há muito tempo. Você tem reputação ainda? Você tem reputação nesse mundo todo aí? Você ainda tem reputação? Alguém te considera como alguma coisa? Pô, a gente tem que ser considerado nada para a gente glorificar aquele que é tudo na nossa vida, né? Somos encorajados na presença de Jesus e pela palavra de Jesus. Pô, se você está no momento, né, que você está com medo, se dedique à palavra de Deus, mergulhe nessa palavra, pô, certamente o medo vai passar. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, inclusive o medo, né, da condenação, do inferno. Pô, você vai ter medo de uma pessoa, você não está com medo do inferno? Você está com medo de alguém? Terceira e última aplicação, viva como se o livro dos Atos ainda estivesse sendo escrito. Está, irmãos, está. Perceba, algumas pessoas aqui se dispuseram a acreditar nessa palavra de todo o coração e viveram isso. Momentos antes dessa narrativa aqui, Paulo estava num naufrágio, e aí, pô, Paulo fica com fome, e Paulo vai ser salvo, e daqui a pouco uma víbora morde o braço de Paulo, Paulo não morre. A gente crê que o mesmo poder que estava sobre a vida de Paulo está sobre a vida da nossa igreja, está sobre nós. É o mesmo poder, irmãos, o mesmo poder. Falta para nós, provavelmente, né, um coração que leia esse livro aqui e acredite nesse livro de todo o coração. Eu lembro, né, que antes de um grande mover que aconteceu na África do Sul, uma pessoa leu o livro dos Atos dos Apóstolos e se perguntou numa oração: Senhor,
está escrito nesse livro aqui é verdade. Se é verdade, eu quero viver o que está escrito nesse livro. Poxa, que a gente possa viver dessa maneira, sabendo que os dons permanecem e sabendo que o Senhor nos chama para essa obra maravilhosa. O livro dos Atos está aberto diante da nossa vida, irmãos. Vamos viver essa vida agora. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa, muito obrigado por essa série toda, Senhor. Você pode usar a Tua palavra para incendiar o nosso coração de modo que a nossa vida se constranja pelo Teu amor, pela Tua presença, pelo Teu poder, Senhor, e pelo amor pelas pessoas que estão à nossa volta, Senhor. Não permita que a gente seja mais um ou qualquer um na nossa faculdade, no nosso trabalho, Senhor, na nossa casa, Senhor. Ajuda, Senhor, a gente a ter coragem de pregar a Tua palavra e ajuda a gente a ser desafiado no sentido de acreditar que aquilo que Você fez no passado, Você pode fazer hoje, Senhor. Você é o mesmo Deus, nós somos a Tua igreja. Faz de novo, Senhor, aquilo que Você fez. Faz de novo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.